Olá, meus queridos, muito bom dia e boa tarde, tá, para vocês, tá? É um prazer estar aqui com vocês, para que nós possamos dar início a mais uma aula nossa, tá? Aqui da série do nono ano, ok? Galerinha aí que está em casa, acompanhando todas as aulas, é isso aí, gente. Continuem, tá? Vocês estão de parabéns, eu corrigi as provas, estou corrigindo algumas ainda que ainda está faltando me entregar, tá? Do primeiro bimestre, né? Para que a gente possa dar início aqui no segundo bimestre, né? Com esse conteúdo novo, né? Então, estou esperando ainda a avaliação de vocês, de alguns que não fizeram, estou esperando também os trabalhos de vocês, tá, gente? Eu espero que vocês me enviem, olha, vocês têm uma data, tá? Até terça-feira da semana que vem, tá? Estou falando baseado na data que eu estou postando, tá? Aqui para vocês essa aula, tá? Que já é uma aula pertencente ao conteúdo novo do segundo bimestre, tá ok? Então, até terça-feira que vem, não esqueçam de me enviar essas atividades, porque aí eu vou ter que fechar para lançar a nota de vocês no diário. E se vocês não me entregarem, vai ficar complicado, porque eu eu preciso lançar a nota de vocês, né? Então, eu conto aí com a participação de vocês, né? Para os que estavam doentes, né? Eu entendo, tem aluno que estava doente, mesmo assim, né? Depois que conseguiu se recuperar um pouco, já me entregou, tá? Mas tem alguns que realmente não querem se comprometer em entregar, tá? Já lancei um comunicado lá no grupo dos pais para que todos olhem, tá? Pai, mãe, você aí que sabe, né? Que como é que está a situação do seu filho, tá? Por favor, peço para que ele possa enviar as atividades, tá? Ainda do primeiro bimestre, são as atividades, exercício de fixação, exercício do caderno, os exercícios do livro, tá? Por favor, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aula, tá? Com relação às paisagens naturais da Ásia, Europa e Oceania, tá? Então, gente, aqui é muito interessante, né? A gente vai transcorrer aqui sobre. Primeiro a gente vai analisar, né? E a gente tem um objetivo, né? O nosso objetivo aqui nessa aula é analisar as principais características ambientais, tá? Entre esses três continentes, que no caso seriam a Ásia, a Europa e a Oceania, né? A gente sabe que a Ásia e a Europa, né? Eles são conhecidos como Eurásia, né? Porque eles estão muito próximas ali, são regiões ali de fronteira, tá? Elas não são divididas pelo mar, tá? Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje aqui com relação a esse conteúdo é que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos falar sobre a questão aqui do relevo e da hidrografia entre a Europa e a Ásia, né? E a gente vai deixar a Oceania para outra aula, pelo fato do conteúdo ser um pouco extenso, a gente vai precisar de um tempo para que a gente possa enviar, falar mais, né, com mais detalhes sobre a Oceania, tá? Então a gente vai deixar essa aula aqui para a gente falar sobre o relevo e a hidrografia da Europa e da Ásia, tá ok? Tá tudo baseado no livro de vocês, tá? Tudo que eu estou abordando aqui tá relacionado com o conteúdo do livro de vocês, tá bom? Então acompanhem aí, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre a questão. A gente vai começar pelo relevo, tá? Ali na região da Europa e da Ásia. A gente vai falar um pouco sobre isso daí, tá? Aqui, deixa eu passar aqui o slide. E a gente pode observar já aqui, tá? Essa daqui é a divisão, né, territorial, da Europa e da Ásia, tá, gente? A gente pode observar aqui que é um continente muito rico também, tá? Em riquezas minerais, né? Em riquezas vegetais, é um continente muito rico, sim, tá? Mas é um continente também muito populoso, tá? Esses dois continentes, a Eurásia, tá? São um continente muito populoso. E a gente vai falar um pouco aqui sobre a questão desse relevo, né? E dessa hidrografia. Vamos começar pelo relevo, né? A gente vai dissertar um pouco aqui sobre os escudos cristalinos, né?
que escudos cristalinos e planaltos, tá, gente, é a mesma coisa, para quem não sabe. Então, os escudos cristalinos, né, dessa região, que eu estou mostrando aqui para vocês aqui, tá? Toda essa área aqui, os escudos cristalinos, nada mais é do que eles datam assim da era pré-cambriana, tá, gente? Então, nesse lugar, tá, gente? Mais ou menos por aqui. É nesse lugar que se encontram as principais jazidas do mundo, tá, gente? Mas, professor, não estou entendendo, jazida de quê, professor? Tá? Bom, gente, na verdade, isso nada mais é do que depósitos, né? Essas jazidas, elas são depósitos, né, de minérios, tá? De riquezas, né? Como, por exemplo, o petróleo e o gás natural, tá? Essa região, ela fica localizada ali no Golfo Pérsico, tá? O Golfo Pérsico, e um dos seus principais países, né, retentores dessas riquezas minerais, nada mais é do que a Arábia Saudita, tá? Como todos vocês já conhecem, né? É um país que ainda é um país no regime monarca, tá? O absolutismo, né, na monarquia lá ainda impera, sim, tá? Com todo vigor. É um país composto por rei, príncipe, né? E o Irã também, né? O Irã também, que já foi palco de grandes acontecimentos, né? Na história do mundo. Então, a geografia desses países aí, né? O olhar, né, mundial, do ponto de vista econômico, ele está muito ligado, né, nesse relevo da Eurásia aí. Então, gente, voltando aqui um pouco para a África, né? Para a África, não, para a Europa, desculpa, perdão. Voltando aqui um pouco para a questão da Europa, a gente pode dizer, né, que na Europa existe aquilo que a gente conhece como a Cordilheira do Cáucaso, tá? São elevações, essas elevações, né, são as maiores, tá, do continente europeu, e é lá que está localizado os Alpes, né? Os Alpes que estão ali localizados ali nas regiões de fronteira da França e a Itália, tá? Suíça e Itália, tá ok? Áustria também, né? Onde fica aqueles Alpes ali. E também a gente pode falar um pouco aqui sobre a questão também da ali ainda na Europa, né, a questão dos vulcões, né? É lá que ainda nesse continente ainda existe sim, né, atividades vulcânicas, tá? Movimento de placas, tá? É lá que se encontra o vulcão Etna. O vulcão Etna ainda tá um vulcão que está ativo ainda naquele continente, tá, gente? E o que eu posso falar mais também aqui é com relação aos Montes Urais, tá? Os Montes Urais, eles retêm também grande quantidade de minérios, né? Como, por exemplo, o carvão mineral, né? Vocês sabem que o carvão mineral, diferente do carvão vegetal, ele é um carvão que ele é extraído da terra, tá, gente? Ele é extraído do solo, tá? De cavernas, tá? E de minas. Então, nessa região também, onde fica localizados os Montes Urais, encontramos também muito minério de ferro, tá? Que é um mineral muito utilizado no mundo. É um mineral muito utilizado no mundo e é nesse contexto que também encontramos o cobre, né? O cobre, que também hoje em dia é um material que está ficando escasso dentro da natureza, tá? No continente europeu, esse minério ele é encontrado ainda, né? E essa é um pouco com relação ao relevo e hidrografia da Europa, tá, gente? Só relembrando, né, que a gente pode fazer uma recapitulação, né, com base nisso, né?
Vamos ver se vocês já conseguiram memorizar, né? Eu falei sobre a questão do relevo e a hidrografia, né? Na Europa, Ásia e Oceania, até. Sendo que nessa aula a gente está falando sobre a questão do relevo e a hidrografia, né? Na Eurásia, né? Que é na Europa e na Ásia, tá, gente? A gente pode falar também que a gente citou um objetivo, né, que o nosso principal objetivo com relação a esse conteúdo é com relação às características principais, né, e ambientais, tá, gente? As nossas, a gente tem que analisar, tá, essas características ambientais. E a gente iniciou um pouco sobre a questão dos escudos cristalinos, né? Eu falei para vocês que eles datam da era pré-cambriana, tá? E é nesse continente que ficam as maiores jazidas do mundo, né, de petróleo e de gás natural. Tanto é que esse espaço, né, territorial aqui, todo ele, deixa eu marcar aqui para vocês, todo esse espaço aqui territorial, tá, gente? Todo esse espaço territorial, ele já foi palco, né? Ele já foi palco de guerra, né? Já foi palco de conflitos étnicos, tá? Devido às riquezas que existem nesse continente, nesses dois continentes. Ele já foi palco de guerra, já foi palco de bastante conflitos étnicos, conflitos sociais, econômicos, né? Palco da Primeira Guerra Mundial, foi palco da Segunda Guerra Mundial, tá, gente? Muitos eventos, né? Catastróficos também já aconteceram aí. A gente sabe que já existiu também muita atividade vulcânica, né, nesse lugar, tá? A gente sabe também que os neandertais, né, eles são provenientes daí. O que a gente pode dizer também que essas jazidas, né, de petróleo e de gás natural, elas ficaram localizadas ali, onde é a região do Golfo Pérsico, tá, gente? Onde é o Irã, a Arábia Saudita, tá? E entre outros países. Mas esses são os principais, onde o Haiti também, né, que já foi um palco de guerra, né, onde Saddam Hussein, justamente por conta de questão de domínio, né, de terra, né, Saddam Hussein ainda quando era vivo, né, aquele ditador que governava o Irã, ele ele já tentou, né, brigar com territórios, né? A gente sabe que ali onde é o Irã também, Estados Unidos, né, ele sempre anda por ali, ele tem muito interesse pelas áreas, pelas terras, né? Tanto é que os Estados Unidos ele está sempre envolvido, porque é um país que precisa, né, dessa riqueza energética muito, né, por ser a primeira potência mundial, ele busca, né, essas riquezas econômicas e de certa forma, gente, ele ele quer, né, entrar em conflito ali, né? Já entrou em conflito com o Irã, foi o mais recente, né? E o presidente Donald Trump, né, autorizou a morte do general das tropas iranianas, e houve aquele problema enorme, né? E, inclusive esse problema surgiu um pouquinho antes, né, dessa pandemia que a gente vem vivendo hoje em dia. Então, é, por quê? Por conta de território, questão territorial, tá? Onde algumas nações elas querem ter posse sobre aquele lugar. A gente sabe também, se a gente for voltar um pouquinho na história, a gente pode dizer que aquele lugar, na região do Golfo Pérsico, né, foi uma região que ela nunca teve paz, né? Desde a época de Abraão também, esse lugar ele vem sofrendo, né, conflitos, né, políticos, religiosos, tá, étnicos, né, palco de guerra, palco de muitos conflitos, tá, gente? E também sobre aquela questão da Europa, né? Falei um pouco também sobre a questão do relevo e a hidrografia, né, na Europa, né?
Falei sobre a questão da Cordilheira do Cáucaso, que é a maior elevação daquele continente. Falei um pouco sobre a questão dos Alpes, né, e onde eles ficam localizados, na região de fronteira da França, tá, com a outra região de fronteira da França, a Áustria, da França, Itália, Itália com Suíça, tá, gente? São regiões montanhosas ali, né, onde exibem uma beleza incrível, né? São ótimos lugares para se morar, de clima muito agradável, tá? Vimos também que em alguns lugares, né, na Europa, né, ainda existe atividade vulcânica, né? É lá que se concentra, tá aí no livro de vocês, tá? É lá que se concentra o vulcão Etna, tá? Que é um vulcão que ainda está em atividade, tá? Até os dias de hoje. É um vulcão que está em atividade. E naquele lugar também, na Europa, tá? É onde se concentram ali os Montes Urais, tá? Que é onde é localizado minérios de carvão, tá? Onde fica localizada também minérios de ferro, de cobre e outros, tá, gente? Muitos outros, sendo que esses daí são os principais, tá? Que são encontrados nos Montes Urais. Aí, gente, sobre a questão hídrica, né? Daqueles continentes, né? É uma região, né? Que é composta por rios e lagos, tá, gente? Tem o médio e o baixo vale ali, tá? Existem muitas bacias hidrográficas também, tá? Agora, né, a gente vai falar um pouco e abordar um pouco sobre a situação da Ásia, tá, gente? Posso dizer com relação ao relevo, né, da Ásia que é um lugar onde ele é composto por basicamente cerca de 14 montanhas, tá? Dentro onde essas montanhas, tá, gente? Onde essas montanhas aí, elas fica a cordilheira do Himalaia, tá, gente? Essa cordilheira do Himalaia. Aqui eu posso mostrar para vocês, né? Nessa região aqui, é uma região da Eurásia, tá? Esse mapa, tá? De relevo aqui, ele mostra aonde que ficam localizadas os limites continentais entre a Europa e a Ásia. Mostra também a localização deles ali no mundo, tá? A Europa e no mundo, bem aqui, ó, tá? Essa parte aqui, deixa eu até grifar, é a localização da Eurásia no mundo, tá, gente? Aqui ele mostra a escala, tá? A projeção de Mercator, tá? Tem uma roda dos ventos aqui para se orientar. Então, é um continente mesmo, né? Onde fica localizado também o Mar Negro, tá, gente? Aqui, tá? O Mar Mediterrâneo, tá? A Ilha de Malta, tá? Onde é um lugar muito procurado por estudantes para fazer intercâmbio, tá, gente? Aqui temos Chipre, né? Chipre, tá? Que é um país, é o menor país aqui, tá? Chipre é um país muito pequeno mesmo. Onde fica a Grécia, né? Que foi o berço da civilização aqui. Fica a Grécia aqui na Europa, tá? Temos a Macedônia, a Bulgária, tá? Como eu falei para vocês. Temos a Rússia, né? Que é um dos maiores países do mundo, tá? Em extensão territorial, tá, gente? E logo abaixo dela nós temos a Geórgia, né? Temos a Hungria, a Eslováquia, tá, gente? Aqui, e como eu falei para vocês aqui, né? Aqui na Itália também, é onde fica localizado alguns Alpes, tá? E dentro da Itália também temos o Vaticano, né? Aqui na Suíça também, ó, é uma região aqui de Alpes muito bonita, tá, gente? Ó, Suíça, Áustria e Eslovênia, até com fronteira com a Alemanha ali. Os países eles são muito pequenos, tá, gente? Muito pequenos mesmo. Até alguns municípios aqui da região norte, tá? Eles são bem maiores comparado
a alguns países europeus, né? Acredito que é por esse motivo também que eles conseguem se organizar, né? Pelo fato de não ter também um multiculturalismo, né? Para que essas variações de ideias e opiniões elas até que acontecem por lá, porém não são de grande relevância. Então o país ele consegue pensar, né, e trabalhar, a máquina econômica ela consegue se desenvolver, coisa que em alguns países, né, de dimensões continentais como o Brasil, tá, não acontece, certo, gente? Então toda essa estrutura, né, todas essas cadeias de montanhas, né, temos aqui a Turquia, tá? Temos porque a Turquia, gente, se vocês pararem para observar, ela é um país que parte dela tá na Europa e parte dela ela tá na Ásia, tá? Então fica ali na região do Oriente Médio ali, tá? Temos aqui a Síria, tá, gente, que é um país, ó, que é campeão, gente, tá? Campeão de emissões de imigrantes, né? Esse país, ele existem muitos conflitos por lá atualmente, né? A grande maioria de imigrantes, né? É um país que ele fica no topo, né? Porque ali é, existe uma região de conflito, né? Então, esses imigrantes eles se deslocam, né? Dessa região para alguns países da Europa, né? Até são vítimas de xenofobia. Temos ali o Irã, o Iraque, tá? O Iraque, onde também é uma região muito próspera, né? Dizem, né, os historiadores, né, geógrafos, né, arqueólogos, que essa região aqui é a região onde morou, né, o Abraão. Ele habitou essa região, tá, gente? Interessante aí essa nota aí. Então, o relevo europeu, né, gente, ele é muito rico também, né? Temos ali o Mar Cáspio, tá? Aqui dentro, tá? Mar Cáspio, muito interessante também. E essa região aqui, vocês acompanhem comigo aqui, ó, onde eu vou botar o laserzinho aqui. Essa região aqui, ó, essa linha vermelha, acompanhe no livro de vocês aí, que essa linha vermelha é ela que vai dizer, né, sobre os limites continentais, tá? Por exemplo, aqui, tá? Ela vai dizer aqui, ó, o limite continental, Turcomenistão, Azerbaijão, Armênia, tá? Passando um pouco aqui por dentro da Geórgia, tá? Cazaquistão, Uzbequistão, tá? Essa região aqui todinha aqui do Oriente Médio, tá? Líbano, Cisjordânia, tá, gente? Israel também fica por aqui, tá ok? Então, essa toda é a região da Europa, né? Como eu falei para vocês, né? Região de lagos, né? De rios, tá? Que também passam por aqui. Agora, indo aqui um pouco para a Ásia, né? Para a parte da Ásia, a gente pode perceber também que é uma região muito montanhosa, tá, gente? Aqui existe uma cordilheira conhecida como a Cordilheira do Himalaia, tá? Aqui na Ásia, tá? É nela que fica localizado, tá? O Monte Everest. Para quem não conhece, né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre o Monte Everest. Ele é conhecido como o monte mais alto do mundo, ou seja, ele é o topo do mundo, né? Não existe lugar na Terra mais alto do que o Monte Everest, né? Pelo menos que não foi catalogado ainda, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês? Que esse Monte Everest, essa montanha mais alta do globo, ela mede cerca de 8.000, anotem aí, tá, gente? Pode cair na prova também. Ela mede cerca de 8.848 metros, tá? De altitude. Né? Então é um lugar muito alto, né? Muito procurado, também muito visitado por alpinistas, tá? Montanhistas, né? Essa comunidade aí de aventureiros aí que vão para lá. Mas é um lugar muito perigoso também, porque devido às transformações térmicas ali naquele lugar, a temperatura ela varia muito, né? Existem muitas nevadas, né? Então a pessoa ir sozinha para lá é muito perigoso, né? Geralmente ela tem que ir com quem sabe, né, andar.
Pessoas de lá, que já nasceram naquela região, elas têm muita facilidade, né, de andar ali, mas outras não. Até porque nós nascemos aqui numa região de planície, certo? E se nós formos para uma região dessa muito fria e de grande temperatura elevada, né? Como a altitude lá é muito, como existe uma grande elevação lá, o ar ele acaba se tornando rarefeito, né? Em uma certa determinada altitude, né? A gente chega a passar da troposfera. Então, o que que acontece? O ar ele fica realmente rarefeito e aí pode ocasionar alguns problemas sérios, né? Aqui que eu falo, tá, gente? Estou falando aqui essa região aqui, tá? Ó, essa região aqui, tá? Do Everest, tá bom? Aqui, ó, marcando aqui para vocês, né? Deixa eu trocar aqui a cor desse meu pincel que ele não tá bacana agora. Tá vendo aí? Toda essa região aqui, essa área aqui, ó, eu falo para vocês, ela mede, tá? Aqui, ó, essa região aqui, ó. Essa região aqui, ela mede cerca de 8.848 metros, tá, gente? Então, para chegar aí, gente, não é fácil, tem que ter preparo físico, tá? Não é impossível, né? Muitos já chegaram, tá? Mas muitas pessoas já morreram se arriscando a subir nesse lugar, né? Então, a vista também deve ser muito maravilhosa de lá, ou talvez não, né? Depende muito do dia que você vai subir, né? Se tiver limpo, se não tiver limpo, tá? São lugares que têm bastante elevação, né? Esse lugar. Aqui no Brasil, né? As maiores elevações, que é o Pico da Neblina, tá? Que não tem nem 4.000 metros, né? Tem menos que isso. Temos também alguns montes, né, alto aqui, como por exemplo o Monte Roraima, que fica localizado ali na divisa, né, na tríplice fronteira, né, entre a Guiana, a Venezuela e o Brasil, tá, gente? Mede cerca de 2.800 e poucos metros, tá? O Monte Roraima. Então, é um lugar também, um planalto, né, uma grande elevação, tá? Mas nem se compara, né? Se você for pegar, né, Monte Roraima e for comparar com o Monte Everest, né, você pode ver que a altura é incrível, né? São quase 9.000 metros de altitude, então não é fácil chegar ao topo, né? É uma característica muito forte, né, do continente asiático, né, na cordilheira do Himalaia, tá, gente? Por favor, gente, se eu perguntar onde que fica o Monte Everest, em qual cordilheira, em qual continente fica localizado o Monte Everest, por favor, não vamos dizer que é na Cordilheira dos Andes, tá? Pelas caridades, não me façam isso, por favor, tá? Vocês já sabem que é na Ásia, tá, gente? Quando vocês estiverem falando na questão de relevo e hidrografia. Eu só tenho a dizer para vocês, né, que vocês estão de parabéns, alguns alunos tiraram nota boa, tá, ainda. Voltando aqui a falar um pouco sobre o primeiro bimestre, no finalzinho, alguns alunos tiraram nota boa, tá, gente? Alguns não, uma grande maioria, né? Mas teve outros também que tiraram uma nota muito baixa, então, o que eu posso dizer? Que vocês estão de parabéns, tá? E não esqueçam, por favor, me entreguem as atividades até terça-feira, tá? Sem falta. Quem não entregou, me entregue até terça-feira, tá? Eu vou ficando por aqui. Esqueci de falar um pouco também aqui sobre essa questão aqui. Tem o K2, tá? Tem essa outra figura aqui do K2, que ele mostra a segunda montanha mais alta do globo, tá? Ela fica localizada lá no Paquistão, tá ok? Aqui, ó. Registrado já. A segunda montanha mais alta do globo, tá? É essa daqui, K2. Ok? Então é isso, gente. Falamos sobre a questão do relevo e hidrografia da Europa e da Ásia, tá? Próxima aula a gente vai falar sobre a questão da Oceania, tá ok? E em específico, tá? E eu fico por aqui, meu muito obrigado, tá? Vou agradecendo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Não esqueçam da atividade, tá? Vai ser lançada aí.